Olá, gente. Eu vou trazer para vocês agora as novidades do simpósio sobre o GLIM na obesidade. Então, nós todos já sabemos a prevalência de obesidade em todo o mundo, sabemos que hoje cada vez mais nós encontramos o paciente obeso no ambiente hospitalar e nós também sabemos que esse paciente tem uma alta prevalência de desnutrição. Porém, nós temos um problema com esse paciente obeso. Muitas vezes ele não é identificado nem como de risco nutricional e nem como desnutrido. Isso porque a maioria dos instrumentos que são utilizados para avaliação do risco nutricional se baseiam geralmente em dois critérios: perda de peso e baixo IMC. E o paciente obeso pode ter desnutrição mesmo mantendo um peso estável e mesmo tendo um IMC que é bem superior a 18,5. Outro problema que nós temos é a dificuldade dos profissionais da saúde de conseguir enxergar que aquele paciente obeso ele não tem um excesso de reservas. Na verdade, ele pode ser o que a minha amiga Carla Prado costuma dizer, a ponta do iceberg, né? Ele é por fora um obeso, mas por dentro ele tem uma baixa quantidade de massa muscular. E isso o coloca em risco para complicações pós-operatórias, para internações de UTI e tudo mais. Então, o que foi discutido hoje nessa sessão do GLIM? De como que o GLIM, diferente da avaliação nutricional, poderia ser um paciente obeso. E aí, a Carla se fixou principalmente na avaliação da massa muscular. Nós sabemos que o paciente obeso também vai ter dificuldades com alguns métodos para avaliação da massa muscular, mas, no entanto, nós sabemos que eles estão sendo adaptados, né, como o caso do DEXA, da circunferência da panturrilha, para que possa identificar baixa massa muscular, mesmo no paciente obeso. Então, nesse contexto, nós temos o seguinte, que, na verdade, nós temos que tentar enxergar que o paciente obeso pode ser desnutrido e, mesmo sendo obeso, vai precisar de um suplemento nutricional, que o nosso paciente obeso tem risco nutricional sim, embora a maioria dos métodos de rastreamento não consigam identificar, e que nós temos que fazer avaliação nutricional, mesmo que o paciente não tenha perda de peso, focando na avaliação da massa muscular para poder identificar e tratar corretamente a desnutrição. Então, era basicamente isso que eu queria trazer com vocês em relação ao uso do GLIM para identificar a desnutrição no paciente obeso. Até amanhã. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um highlight de uma mesa que finalizou agora, né, Sandra? Doutora Sandra Gonçalves está aqui, ela participou da mesa. O tema foi One Size Does Not Fit All. Sandra, o que você achou? Quais as perspectivas da mesa? Olá, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Foi uma mesa, Thiago, bem interessante, que o professor Donini ele trouxe a questão da obesidade sarcopênica, né? E eu acredito que a obesidade ela tem que ser trazida e debatida cada vez mais no Congresso, porque afinal é a doença do século. Mas ele trouxe essa questão de como o músculo e a obesidade eles falam junto e que, na verdade, o músculo ele passa a ser uma vítima do tecido adiposo. O tecido adiposo em expansão, ele causa um processo de mioesteatose. Essa mioesteatose gera uma lipólise excessiva dentro da fibra muscular, diminui a captação de insulina e tudo isso corrobora para a degeneração da fibra, degeneração da mitocôndria, perda de massa muscular e ainda aumenta a resistência à insulina, né? E tudo isso vai corroborar para o aumento das comorbidades do paciente. Então ele traz essa questão e o quanto que isso precisa ser visto, não de uma forma separada, a obesidade e a sarcopenia, mas isso tem que ser visto num contexto único, né? E ele trouxe um terceiro autor importante, muito pouco debatido, mas que ele lembrou brilhantemente dessa questão da massa óssea. Né? Ao longo da idade, ao longo da vida, há uma degeneração da massa óssea, né? E com o aumento da atividade dos osteoclastos e uma redução da atividade do osteoblasto. Isso é importantíssimo porque isso vai piorar a questão da sarcopenia, vai cair a mobilidade do paciente. Sim. E isso vai agravar a obesidade. Então, são três pilares que precisam andar juntos e ser debatidos num contexto clínico único. Então, acredito que teremos aí daqui para frente novidades. É isso aí, pessoal. Então, obesidade, sarcopenia, agora terapia nutricional falando ainda mais sobre massa mineral óssea também. Pessoal, aguarde, vai ter muito mais highlights e no dia 13 de setembro a gente vai ter um webinar específico com as aulas sendo debatidas, com momento de perguntas e respostas. A gente aguarda vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.
Olá pessoal, muito bem-vindos à cobertura de mais um Congresso Europeu. Já estamos aqui em Viena, eu e a doutora Juliana Tepedino, para passar aí o início das palestras do primeiro dia do Congresso. Eu vou falar um pouquinho para vocês de uma mesa que nós assistimos agora, que foram os dados e o histórico do Nutrition Day, né? Então começou a palestra com a doutora Diana Cárdenas, então mostrando a importância do Nutrition Day, e ela já deu um spoiler aí do dia 5, onde vai ter a assinatura da Declaração de Viena, onde vai, né, não tem poder legislativo, mas vai ser um importante documento para a gente tomar medidas governamentais e não governamentais, regulamentando a nutrição como um direito humano. Então ela já falou um pouco dessa importância, e depois veio o professor Rocco Barazoni, né, o presidente da ESPEN, falando um pouquinho sobre a obesidade dentro do Nutrition Day, né? Então, como a gente sabe, né, muitos estudos mostram que a obesidade, classificada pelo IMC, tem um fator protetivo em algumas doenças, mas esse é o grande paradoxo, né? A gente sabe que quando é pelo IMC, ele pode ser um fator protetor em algumas doenças, desde que você não tenha inflamação, resistência insulínica, câncer. Então, a gente sabe que se esse paciente tiver uma redução de massa muscular, se é um paciente inflamado, e com doenças crônicas ou no insulto agudo, a obesidade perde todo o efeito, né? E aí ela tem um risco muito maior do que o paciente em desnutrição. Então, essas foram aí os grandes pontos da palestra. E você, Ju, você assistiu nessa nossa mesa, a gente assistiu mais duas outras palestras, né? Uma do Michael e a outra da Dorothy Volker, né? Que fez a diretriz de geriatria. O que você achou desses temas? Foram ótimas palestras, na verdade acho que a gente foi privilegiado de assistir essa mesa. O Michael foi até emocionante, a gente teve até uma homenagem para ele, né? É o pai do Nutritional Day, e ele mostrou pra gente as duas cortes que ele tem, uma de 2010 a 2015 e uma de 2016 a 2019. Essas duas cortes bem expressivas, né? Uma com mais de 98 mil pacientes, sim, a outra com mais de 38 mil pacientes. E eu acho que o dado que chama mais atenção pra gente é que a primeira corte mostrava mais de 38% dos pacientes no dia do Nutritional Day sem comer há 24 horas. E a segunda corte mostra mais de 48% dos pacientes há mais de 24 horas sem comer. Então parece que a gente anda e não sai do lugar, né, Thiago? A gente está aqui há 20 anos, parece que falando exatamente da mesma coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que para você também, é que na primeira corte, até 2015, só 20% dos pacientes recebiam suporte nutricional em risco. Exatamente. E agora, na nova corte, até 2019, ainda só 45%. Então nem 50% dos pacientes estão com terapia nutricional em risco no hospital. Não chegamos a 45% de terapia nutricional. E a outra coisa muito legal que ele reforçou, ele até fala, né, tubes and lines are easier in the ICU settings. Então parece que na UTI isso está bem fácil de ser instituído, mas no hospital deixa muito a desejar. Então os pacientes saem da UTI, eles vão perdendo essas linhas, esses tubos, como se o paciente de UTI, que não seja de UTI, não precisasse dessa terapia nutricional. Então é importante que esse paciente seja triado, mas ele não seja só triado, ele realmente seja acompanhado, avaliado e gerenciado em toda a sua linha dentro da UTI. Então acho que isso é a grande mensagem dele dentro da sua avaliação. E a segunda palestra que eu assisti, então, é da Dorothy, que foi também muito boa, e ela foi falando de disfagia, da importância da disfagia na avaliação de longo prazo. Acho que casou muito bem com a nossa diretriz, sim, de paciente neurológico e doença neurodegenerativa. É importante falar que no Nutritional Day, disfagia está só como uma pergunta sim ou não. Então acho que isso foi um ponto que ela falou bem importante, porque é difícil falar de disfagia só sim ou não. Como ela é diagnosticada, de que forma, a diversidade dos diagnósticos. E da importância de fazer uma avaliação um pouco mais precisa e usar às vezes os métodos mais, a fluoroscopia, a videoendoscopia da deglutição, mas de qualquer forma ela falou da importância disso na desnutrição, na desidratação, na própria possibilidade de fazer pneumonia aspirativa e na qualidade de vida de longo prazo. Exato. E ela reforçou um ponto que a gente também já tinha reforçado, né, Thiago? Exato. De que usar
sondas nasoenterais em casas de repouso, nos pacientes de disfagia de longo prazo, não mudou nem desnutrição, nem mortalidade. Então, somente 8% dos pacientes no Nutritional Day usavam terapia enteral exclusiva e esses pacientes não tiveram nem menor mortalidade, nem melhora da desnutrição. Quando comparado com uma dieta adaptada por um fonoaudiólogo, né? Então, bem bacana. Bem interessante, de novo reforçando o comfort food, que foi o que a gente até escreveu na diretriz. É isso aí, Gil. Muito obrigado. Pessoal, continuem acompanhando os highlights. Esse é só o primeiro dia e não percam no dia 12 de setembro. A gente vai fazer o webinar da Braskem com todos os highlights em aulas. Até a próxima. Um grande abraço. Gente. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui e poder dividir algumas impressões da mesa que eu pude assistir hoje do ESPEN 2022, uma mesa sobre autofagia, que é um tema bem interessante, um tema do momento, né? E que está associado a processos fisiológicos e patológicos. Tá? Então a mesa foi dividida em 3 palestrantes que são estudiosos do assunto. Tá? O primeiro dele foi o Jan Gunst, que é da Universidade de Leuven, que trabalha do grupo da Grit Vandenberg, né, que é bastante conhecida pelos estudos no controle glicêmico. E eles têm uma linha que se desdobrou desde do EPANIC, passando pelo PEPANIC, né, tentando explicar de maneira mecanística por que uma carga proteica, uma carga de nutrientes numa fase superaguda de doença poderia estar associada a piores prognósticos. E aí, em estudos que vêm desde 2012, eles meio que entraram aí no mundo da autofagia do doente grave. Tá? Então é um grupo que já tem, para quem acompanha, tem inclusive uma revisão da Braskem do começo desse ano bem interessante sobre o tema. É um grupo que já estuda autofagia há muito tempo e o Jan Gunst veio trazer um pouquinho da perspectiva geral da autofagia como assim, um processo importante, fisiológico, mas também relevante no doente grave. E a grande pergunta é saber como manipular, como utilizar a autofagia a favor da doença grave, né? Então, assim, a gente ainda está numa etapa muito inicial da investigação e do caminhar, né? Nós não temos indutores conhecidos, indutores farmacológicos liberados para uso clínico em termos de autofagia. É possível que talvez o exercício físico, que é um estimulante da autofagia no âmbito ambulatorial, talvez seja relevante no âmbito do paciente grave, e principalmente o jejum, né? Vamos dizer assim, a privação calórica excessiva numa fase superaguda da doença grave, que é a tônica de estudo desse grupo. Tá? Então ele cita alguns estudos que estão sendo desenvolvidos nesse sentido, em que o grupo da Vandenberg tem estudado a eficácia, né? Já tem alguns primeiros estudos randomizados que mostram o uso, por exemplo, de infusão intermitente de dieta em doente grave com potenciais benefícios no fluxo da autofagia. A segunda palestra foi uma palestra bastante técnica do Olaf Ruijkers, e assim, o fato da palestra ter sido bem técnica não deixa de me fazer recomendar tudo que o Ruijkers escreve sobre proteína, doença grave e autofagia. É um grande autor no tema. Tá? E ele expõe mais ou menos na mesa os métodos para a pesquisa de autofagia. É uma aula bem técnica, que não tem uma aplicação prática de imediata, mas vamos dizer assim, dá o estado da arte de como é que se estuda a autofagia no cenário clínico. E por fim, a terceira palestra foi do professor Rubinstein, de Cambridge, onde ele aprofunda os mecanismos de autofagia, né? Inicialmente a gente sabe que a leucina talvez seja o aminoácido mais diretamente envolvido com a autofagia, e que o Rubinstein faz uma análise detalhada e profunda, de bancada mesmo, de como é que são esses mecanismos da leucina e de seus precursores na geração da autofagia. Aula bastante técnica também, sem uma aplicação prática imediata, mas é muito bom ver isso tudo
e ter a perspectiva de que talvez num futuro não muito longo a gente consiga entender melhor as relações entre autofagia e doença grave. Pessoal, muito obrigado. Amanhã tem mais uma mesa, eu vou ter essa alegria de conversar com vocês novamente. E fiquem aí ligados no canal da Braskem para aproveitar aí as atualizações. Um grande abraço a todos, até a próxima, hein? Olá pessoal, eu sou a doutora Liane. Nós estamos aqui hoje no ESPEN, no primeiro dia de palestras, para falar sobre uma mesa de nutrição e microbioma. Nós tivemos 3 aulas nessa mesa. A primeira mesa trouxe várias questões sobre doenças cardiovasculares e a microbiota intestinal. O quanto a alimentação, os hábitos de vida, etilismo, tabagismo e outras atividades do nosso dia a dia influenciam na nossa microbiota, especialmente nas doenças crônicas, doenças cardiovasculares e associação com obesidade. Ela trouxe alguns estudos, especialmente do grupo dela, que é o Metacards, falando sobre uma grande coorte de pacientes que eles estão analisando e talvez até um score de avaliação de estilo de vida e microbiota. E aí um passo para o futuro de como a gente poderia modular essa microbiota para esses pacientes. A segunda palestra mostrou um pouquinho sobre pré-bióticos, probióticos, simbióticos, a importância da fibra na alimentação e aí, né, um futuro que cada vez mais vem ganhando espaço, os pós-bióticos e até mesmo estudos experimentais mostrando que a manipulação de bactérias, de probióticos para produção de algumas substâncias, interleucinas, hormônios, pode ter aí um benefício futuro para o tratamento de diversas doenças crônicas, não só câncer, mas diabetes, doenças intestinais, autismo, várias outras patologias que podem se associar aí a um benefício do uso de probiótico e como a primeira aula mostrou também, o benefício dessa modulação da microbiota intestinal através de todas essas substâncias aí associadas, pré-biótico, probióticos, pós-bióticos e essa modulação bacteriana. A última aula trouxe bastante estudos experimentais com camundongos, mostrando também a importância dessa modulação e desse microbioma na caquexia oncológica. Então, os pacientes oncológicos aí em estágios avançados, 90% deles com caquexia tem alteração da microbiota, tem disbiose e talvez isso no futuro possa ser entendido melhor como um passo para a gente tratar e modular essa microbiota para talvez reverter esse processo de caquexia que atinge aí cerca de 70% dos pacientes oncológicos. Uma coisa interessante que eles mostraram nesses estudos experimentais aí com camundongos é que essas bactérias intestinais, elas podem muitas vezes produzir ou estimular a produção de ácidos biliares e o excesso de ácido biliar pode, com o passar do tempo, promover uma inflamação e isso ter uma associação direta com a caquexia e com os sintomas associados. Além disso, ainda também a nível aí de bancada, a nível de estudos experimentais, estudos associando a avaliação dessa microbiota do paciente com câncer com a produção de diversas substâncias que podem ter ação em anorexia, em disfunção de barreira intestinal, alteração de metabolismo de glicose e diversos outros passos aí. Então, acho que a mensagem que fica, especialmente dessa última aula, é que a gente ainda tem um grande caminho a percorrer, pensando na modulação da microbiota intestinal, entender o mecanismo que isso leva a diversas doenças crônicas e até mesmo doenças degenerativas, câncer, e o que a gente vai conseguir aí no futuro tratando essa microbiota, modulando com probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos e até mesmo modulação aí com bactérias produtoras de algumas substâncias, como interleucinas, como hormônios, que possam ter impacto positivo no nosso paciente. Muito obrigada e até a próxima.